Então, doutor Gerard, eu tenho a honra agora de recebê-lo aqui, né? Também a honra de dizer que Vossa Excelência hoje participa do nosso tribunal, porque, enfim, é assessor de uma desembargadora, e tenho a honra de lhe conceder a palavra para a sua palestra a respeito do tema Fundamentação Racional do Direito na Filosofia de Kant. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite para participar desse evento tão importante. Também gostaria de cumprimentar todos os ouvintes que nos assistem pelo YouTube, os palestrantes que me antecederam, os membros da mesa, o eminente desembargador, presidente Adalberto Jorge Xisto Pereira, professor Dieter e o Dr. Rafael, que foi quem me fez esse importante convite. Bom, o propósito da minha fala aqui, nessa então que é a quinta mesa desse seminário que procura explorar um pouco essas relações entre direito e filosofia, é propor uma aproximação primeira, por assim dizer, com a filosofia do direito de Kant, mas isso com enfoque especialmente na relação que esse filósofo, que é tão importante para o pensamento ocidental, ele quer estabelecer então entre isso que ele concebe como sendo atividade filosófica, a investigação filosófica e uma ciência do direito, que ele define então na metafísica dos costumes como o conhecimento sistemático da doutrina do direito natural. Kant define, então, a doutrina do direito, assim como a ciência do direito, na Metafísica dos Costumes. A Metafísica dos Costumes ela é uma obra de 1797, ela é dividida em duas partes, os princípios metafísicos da doutrina do direito e os princípios metafísicos da doutrina da virtude, mas ela possui uma introdução geral a essas duas partes, então ela possui alguns conceitos que são comuns a essas duas divisões aí da filosofia prática kantiana. E Kant define, então, a doutrina do direito, então, na introdução da Metafísica dos Costumes como o conjunto de leis para as quais uma legislação externa é possível. E aí fica evidente que o primeiro termo que nós temos que compreender é o termo legislação, que evidentemente na filosofia kantiana não se confunde com a legislação meramente positiva, porque justamente Kant define então esse termo como aquilo que prescreve ações, prescreve determinadas condutas e ao fazê-lo ele pode proceder de duas formas. Ou bem ele pode prescrever determinadas condutas a partir da nossa razão, do nosso exercício da nossa razão, ou então pelo arbítrio de outros indivíduos. Mas além disso, Kant nos diz que toda legislação ela vai possuir sempre duas partes. Ela possui uma lei e ela possui aquilo que ele chama de um móbil ou um incentivo. A lei é precisamente a representação objetiva dessa ação que deve acontecer, ao passo que o móbil, o incentivo, é aquilo que no sujeito, portanto, de uma perspectiva subjetiva, faz com que essa representação desse dever contido na lei, ou seja, a obrigação de se portar de uma determinada forma, seja então ligada ao fundamento de determinação do meu arbítrio para essa conduta que é devida. E aí para Kant a questão é que, a depender do móvel que nós consideremos, isto é, da maneira pela qual essa obrigação se conecta ao fundamento de determinação do arbítrio individual, nós teremos dois tipos de legislação. Por um lado, nós temos o caso em que essa própria representação de uma ação como um dever, isto é, a própria lei, que me diz o que deve ocorrer, ela pode ser também um móvel. Portanto, nesse caso, o sujeito ele faz aquilo que é representado como um dever, pelo fato de nisso estar contido justamente um dever. E aí, nesse caso, nós temos para Kant uma legislação ética, e a legislação ética é tratada por ele nos princípios metafísicos da doutrina da virtude. Mas nós temos, e é essa situação que nos interessa, uma segunda possibilidade que ocorre precisamente quando essa ideia do dever, embora me diga o que eu devo fazer, ela não é ao mesmo tempo o móvel da minha conduta. Nesse caso, a determinação do arbítrio, isso nos diz Kant, ela ocorre por um móvel extraído de fundamentos passionais de determinação do arbítrio, que Kant então identifica aí com as nossas inclinações, os nossos desejos, tudo aquilo, portanto, que é proveniente do nosso caráter sensível, do fato de que nós somos seres, portanto, seres finitos, seres sensíveis, com desejos, necessidades e tudo que decorre dessa condição. E é precisamente a legislação jurídica, na medida então que admite esse móvel distinto da ideia do próprio dever, que Kant afirma que deve ser uma legislação externa. Então nós temos a seguinte situação. Para Kant nós temos uma legislação ética e a legislação jurídica enquanto espécies de legislação que possuem em comum o fato de prescreverem condutas como devidas, como obrigações. Mas a primeira delas, na medida em que encontra na ideia do dever o seu móvel, o incentivo que leva o indivíduo a determinar sua conduta, é uma legislação interna, ao passo que a segunda, justamente por excluir essa determinação particular e admitir outras, admite então móveis externos e é uma legislação externa.
E é dessa segunda espécie de legislação, para Kant, que uma doutrina do direito ela deve se ocupar, mas isso de uma maneira particular, não de qualquer forma. Porque, por um lado, nós podemos ser uma doutrina do direito que se ocupa de uma legislação externa na medida em que ela é uma legislação efetiva, isto é, ela vigora num determinado território, em um determinado período de tempo. E Kant nos diz, aquele que se ocupa da legislação nessa perspectiva, ele se chama um jurisconsulto. E se além de se ocupar dessa legislação, ele sabe também aplicá-la, esse indivíduo é um jurisperito. Então aí a terminologia latina que acompanha aí toda a obra do direito de Kant. Mas nós podemos, para além desse exame que se ocupa da legislação efetiva, nós podemos formular uma segunda questão. E essa pergunta é precisamente, e é a pergunta da qual Kant vai se ocupar, o que é o direito? E Kant, inclusive, compara essa pergunta, que ela é feita na forma de uma provocação aos jurisconsultos, à pergunta que se faz ao lógico, o que é a verdade? Bom, e a questão é que, para Kant, uma resposta a essa pergunta tão fundamental, que é a pergunta o que é o direito, ela depende de mais do que uma investigação sobre aquilo que nos dizem as leis de uma legislação efetiva. E é aí, então, que ele localiza, por assim dizer, o embaraço do jurisconsulto, caso ele se restrinja a esse tipo de investigação que se ocupa unicamente dessa legislação positiva. Porque a resposta para a indagação formulada, ela exige que nós possamos determinar antes de mais nada se aquilo que a legislação positiva determina corresponde ao justo e, mais do que isso, seria preciso também determinar o critério universal para conhecer, em geral, tanto o justo quanto o injusto. E para isso, então, é preciso investigar a fonte dos juízos dessa legislação positiva na razão humana. E é disso, então, que uma doutrina do direito, enquanto conhecimento sistemático de princípios que encontram o fundamento na nossa razão, deve se ocupar. E aí Kant conclui, então, essa discussão, que é em certa medida uma discussão introdutória, com uma passagem, uma afirmação que ela é bastante conhecida da literatura secundária e que está aí já na introdução, não da metafísica dos costumes, mas a primeira parte da metafísica dos costumes, que se ocupa da doutrina do direito. E ali ele diz o seguinte, eu cito, uma doutrina do direito meramente empírica é, como a cabeça de madeira da fábula de Fedro, uma cabeça que pode ser bela, mas infelizmente não tem cérebro. A referência de Kant aqui é uma passagem conhecida de uma fábula do fabulista romano Caio Júlio Fedro. Bom, embora essa seja, então, a imagem que Kant utiliza nesse momento dessa discussão, eu gostaria de conectar esse problema com uma outra imagem que ela me parece, inclusive, mais recorrente na obra kantiana e é igualmente conhecida da literatura secundária, mas até onde a minha pesquisa alcança, não é tão comumente associada à discussão de Kant sobre a normatividade jurídica. E essa imagem é, então, a imagem do ciclope, o ciclope da mitologia. E como que essa imagem ocorre na obra kantiana? E depois como que ela se conecta, então, à discussão sobre a normatividade jurídica? Bom, ela aparece em momentos em que os contextos eles podem ser considerados um tanto distintos, mas, no fim das contas, ela sempre parece apontar para uma mesma discussão central. Eu vou apresentar aqui e ler também alguma dessas passagens que eu separei e ordenei não em ordem cronológica, mas naquela que me parece ser a ordem de importância. E uma de suas ocorrências, ela se dá então na lógica de Esch. Bom, a lógica de Esch, ele na verdade é uma obra que é baseada nos cursos de lógica que Kant ministrou durante os seus anos de docência. Esses cursos então eles foram assistidos e compilados por diversos alunos que posteriormente os editaram e isso se tornou o conjunto, compõe a obra que é chamada obra da Academia Prussiana de Ciências Naturais e estão disponíveis para consulta. Então, nesses cursos, naquele que baseou então a edição do Esch, dos cursos de lógica de Kant, ele faz a seguinte afirmação, então, em que aparece essa imagem do ciclope. E ele diz, a mera polihistória é uma erudição ciclópica. Falta-lhe um olho, o olho da filosofia, um ciclope de matemático, de historiador, de naturalista, de filólogo e conhecedor de idiomas, é um douto grande em todos esses domínios, mas que considera supérflua toda a filosofia a respeito deles. Além dessa primeira passagem que aparece nesse texto, nós temos uma reflexão, a reflexão número 5081, que não compõe a obra publicada de Kant, que na verdade essas reflexões elas compõem o texto pessoal dele, que foram localizados e também foram editados e compõem a edição da academia. E nessa reflexão, que não foi publicada e que foi encontrada entre as anotações de Kant, ele faz uma crítica então ao Baumgarten, que é um outro filósofo importante para a formação do pensamento alemão, que viveu entre 1714 e 1762,
e a respeito da qual, que tinha uma filosofia moral bastante difundida, e Kant deu aula sobre a filosofia moral de Baumgarten, e na sua cópia pessoal da obra dele, ele fez a seguinte observação, então, a respeito então do Baumgarten: um ciclope de metafísico ao qual falta um olho, a dizer, a crítica. Então essa segunda ocorrência dessa imagem do ciclope aí na filosofia de Kant. Um outro momento em que ela também aparece, numa das últimas obras publicadas por Kant, que também foi baseada nos seus cursos, mas dessa feita nos cursos de antropologia que ele ministrou entre 1772 e 1796, que é a antropologia de um ponto de vista pragmático. Dessa obra, o Kant mesmo se incumbiu da edição. E no parágrafo 39... essa mesma imagem ela aparece da seguinte maneira, eu cito: também há, no entanto, uma erudição gigantesca que frequentemente é ciclópica, a saber, falta-lhe um olho, o da verdadeira filosofia, para que a razão possa empregar essa grande quantidade de saber histórico, que equivale à carga de 100 camelos, de uma maneira mais adequada aos seus fins. E, finalmente, na passagem que eu considero aqui a mais importante para essa fala, ela ocorre na reflexão número 903, que é datada de 1776 a 1778, e Kant aí faz, então, finalmente, a relação entre essa imagem do ciclope e a atividade do jurista ou do jurisconsulto. E ele faz a seguinte afirmação, eu cito, é uma passagem um pouco mais longa, mas me parece bastante interessante. Ele diz: as ciências fornecem, além da habilidade, o fato de que elas civilizam, isto é, eliminam a rudeza da convivência. Todavia, em relação ao juízo modesto sobre o valor de sua própria ciência e da moderação da presunção e do egoísmo que uma ciência fornece quando ela reside unicamente no ser humano, é necessário algo que forneça humanidade ao erudito, para que ele não se desconheça a si mesmo e não confie demais em suas forças. Eu denomino um tal erudito um ciclope. Ele é um egoísta da ciência. Ele é ainda necessário outro olho que faz com que ele contemple seu objeto ainda a partir do ponto de vista de outros seres humanos. Sobre isso funda-se a humanidade das ciências, isto é, propiciar a benevolência do juízo pelo qual submetemos ao juízo de outros. As ciências, eu prossigo na citação, que a gente propriamente pode aprender e que, portanto, sempre crescem sem que o adquirido tivesse necessidade de um exame e fiscalização, são propriamente aquilo em que existem ciclopes. O ciclope da literatura é o mais obstinado, mas há ciclopes de teólogos, juristas, médicos. Também ciclopes de geômetras. A cada um tem de ser associado um olho de fabricação particular. Em que consiste esse olho? Kant nos diz na sequência. Ao médico, a crítica do nosso conhecimento natural. Ao jurista, de nosso conhecimento do direito e da moral. Ao teólogo, de nossa metafísica. Ao geômetra, crítica do conhecimento racional em geral. O segundo olho é, portanto, o autoconhecimento da razão humana, sem o qual não possuímos nenhuma medida ocular da grandeza de nosso conhecimento. E, finalmente, ele nos diz, então, o que caracteriza esse ciclope. Não a força, mas o caolho faz aqui o ciclope. Então, como nós vemos nessas passagens que eu li acima, e eu peço desculpa por citar essa passagem um pouco mais longa, mas como nós vemos nelas, a imagem do ciclope ela é associada a uma carência que Kant entende que caberia à filosofia devidamente instruída pela perspectiva crítica sanar. E o ponto central, e que me parece então comum a todas essas ocorrências dessa imagem, é que uma erudição muito vasta quanto ao objeto de investigação de um determinado domínio de conhecimento, considerado permanece insuficiente se não se faz acompanhar por essa perspectiva mais ampla que indaga a razão humana, sua extensão, os seus limites, aquilo que podemos compreender como fruto de sua atividade e sua relação finalmente com os fins da humanidade, que é composto então por seres racionais, por nós. Bom, no que toca a relação entre o direito e a filosofia, trata-se mais precisamente de uma reflexão sobre aquilo que é característico do direito a partir de seus princípios, cuja fonte é a razão humana. No horizonte dessa perspectiva, eu já disse, está não apenas então o conhecimento das normas positivas, mas uma reflexão mais profunda sobre a adequação daquilo que essas leis comandam aos princípios que nós, seres humanos, dada a nossa natureza racional, temos de admitir como aplicáveis a tudo aquilo que se concebe como o direito. Então, para te sintetizar um pouco isso que eu vim expondo até aqui, Kant entende que o direito, como uma dimensão que trata do dever, dessa legislação, ela pode ser objeto da filosofia, e, na verdade, ela encontra na filosofia um
locus privilegiado, mas ela deve ser, então, objeto dessa investigação de uma forma específica, isto é, não apenas como uma mera análise daquilo que diz o direito positivo, mas a partir de uma indagação sobre o que é o direito, quais são os princípios que fundam a sua normatividade e qual é, finalmente, o critério do justo. E a doutrina do direito, portanto, a primeira parte da metafísica dos costumes, é o texto em que Kant se propõe a estabelecer os princípios desse direito enquanto um sistema racional que encontra o seu fundamento na razão humana. E a obra, claro, ela é muito vasta e não teria como abranger a quantidade de... todas as discussões que ele traz lá no espaço dessa fala. Eu vou pincelar apenas uma dessas discussões, que é precisamente a passagem do Estado natural para o Estado civil, em que vigoram então leis públicas externas e coercitivas, e que é, na verdade, reconhecidamente um ponto importante no qual Kant se afasta de outros filósofos que pensaram os mesmos problemas. E para isso eu quero permanecer um pouco com aquela imagem do Ciclope, mas eu quero dar um segundo passo. E esse segundo passo eu dou por minha conta e risco. Aqui Kant vai até a imagem do Ciclope e eu quero avançar nessa imagem para considerar a questão da perspectiva de uma outra personagem que está associada então a esse Ciclope. E essa personagem é Odisseu ou Ulisses, se quisermos aí nos manter aí filiados aí a tradução romana. Odisseu, então, nós sabemos... ele aparece tanto na Ilíada quanto na Odisseia, as duas narrativas épicas que são atribuídas a Homero, mas é na segunda delas que ele assume então esse papel de protagonista e derrota aquele que talvez seja o mais famoso de todos os Ciclopes, que é Polifemo. Isso ocorre no canto 9 da Odisseia, e a figura de Odisseu, ela obviamente é bastante conhecida da reflexão filosófica, principalmente a imagem dele preso ao mastro do barco, para que pudesse então, cumprindo a profecia de Circe, ouvir então o canto das sereias. E só para ficar com um exemplo, e é só um exemplo que eu cito de passagem, nós temos o filósofo norueguês John Elster, que possui diversas obras, duas delas, Ulisses e as Sereias, e Ulisses Liberto, em que a imagem de Odisseu ela é fundamental para uma discussão sobre então escolha racional e autolimitação que ele propõe. Mas não é disso que eu quero tratar. Na verdade, a perspectiva kantiana me parece diametralmente oposta a essa do John Elster, que é uma perspectiva do autointeresse racional. Vamos permanecer um pouquinho com essa imagem de Odisseu no momento em que ele desembarca então finalmente na Ilha do Ciclope, e lá, movido por uma curiosidade de conhecer essa figura, que é dita uma figura sem lei, ele acaba então preso na caverna do Ciclope, e o Ciclope num dado momento retorna e ele passa então a comer os soldados dele, os 12 soldados que ele destacou para acompanhá-lo nessa jornada, 2 a 2. E Odisseu então, vendo que os seus soldados eles são mortos e que ele não tem como vencer o Ciclope, porque o Ciclope é muito forte, e ao mesmo tempo ele não tem como deixar a caverna, porque a saída está fechada por uma pedra enorme, ele precisa começar a pensar numa maneira de conseguir escapar. E aí vem a passagem bastante conhecida, que ele consegue, com o mastro de um navio, fazer uma lança, e aí, numa certa noite, ele embebeda do Ciclope, e o Ciclope depois, então, nessas condições, os soldados aí conseguem furar o olho do Ciclope. E aí o Ciclope, então... perguntou antes qual era o nome de Odisseu, e Odisseu disse: o meu nome é ninguém. E aí o Ciclope então pede ajuda aos seus conterrâneos para que o ajudassem, pois ele estava sendo ferido lá, e eles não entendem, porque ele diz: ninguém está me ferindo, não com atos, mas com palavras, com seu ardil. E aí então ele abre a porta da caverna, e ali permanece para matar aqueles que tentassem escapar. E aí Odisseu então pensa numa maneira de sair, e aí eles utilizam os animais que estavam lá dentro para maquiar a saída, e finalmente conseguem escapar. Mas a importância dessa passagem, ela está precisamente na ênfase então que é conferida à característica que torna Odisseu uma figura de destaque nessa epopeia de Homero. E essa característica ela é precisamente, numa palavra, a racionalidade de Odisseu. Odisseu ele não foi um herói em razão de poderes sobre-humanos ou mesmo de alguma relação especial com os deuses, uma relação de ascendência. Muito pelo contrário, Polifemo, o Ciclope, é quem era filho de Poseidon, e não por outro motivo Odisseu atraiu contra si a ira do deus dos mares durante a sua jornada, no restante da sua jornada.
Qual é a relevância disso aqui para os nossos propósitos? Que é, então, compreender a normatividade jurídica na filosofia de Kant, justamente que a imagem de Odisseu, ela me parece ser importante, primeiro em razão de uma analogia que nós poderíamos fazer, mas especialmente em função de um contraste que nós necessariamente temos de estabelecer. A analogia ela é mais simples, não coloca muitos problemas. Eu penso que podemos conceber essa racionalidade de Odisseu como representando, então, essa ruptura com um paradigma teocêntrico, que, de forma bastante conhecida, é uma nota característica da filosofia kantiana, de pensar a normatividade jurídica, os fundamentos do dever de obedecer às normas a partir de um paradigma que não é o paradigma teocêntrico, é justamente uma investigação acerca da racionalidade humana. Mas, como eu disse, é no contraste que, curiosamente, nos permite essa reflexão mais interessante. Porque se a racionalidade de Odisseu, enquanto uma racionalidade eminentemente humana, ela sugere uma aproximação, por outro lado, uma análise mais detida vai exigir da gente uma distinção. Isso porque a racionalidade de Odisseu ela pode ser compreendida como uma racionalidade instrumental. Isso significa que Odisseu empregava a sua razão, toda a sua inteligência, com um propósito de satisfazer, nós podemos dizer dessa maneira, interesses que guardam uma relação fundamental com o seu caráter sensível. Recordemos que ele tinha um propósito maior de retornar à ilha de Ítaca depois do desfecho do cerco de Troia, e a própria imagem das sereias justamente ilustra o uso dessa racionalidade de maneira a possibilitar, em certa medida, a satisfação de um desejo. Odisseu, ciente dos riscos, ainda assim precisa cumprir a profecia de Circe, e ele também quer ouvir o canto das sereias, então ele se prende ao mastro e dá um comando aos seus soldados que não o soltem de maneira nenhuma. Portanto, a relação aqui, nessa leitura da racionalidade, é uma relação de meios e fins, e é em função disso, então, que a razão se orienta. Mas quando nós pensamos em Kant, não é disso que se trata quando nós refletimos sobre os fundamentos da normatividade do direito. Como eu já afirmei, Kant marca uma concepção bastante distinta quando se trata de pensar essa justificação, especialmente no contraste com alguns autores daquilo que nós poderíamos chamar de contratualismo moderno. E aí nós temos Hobbes e Locke, e também o próprio Hume, que não é reconhecidamente um autor associado à tradição contratualista, mas que pensa a gênese daquilo que ele chama de regras de justiça num registro relativamente próximo, que é justamente esse registro do auto-interesse racional. Então, apenas para ilustrar essa diferença, depois eu retorno ao que me parece essencial de Kant, vale recordar que as regras de justiça para Hume, elas surgem em razão da concorrência de dois fatores empíricos, que seriam, primeiramente, a nossa parcialidade, ou seja, o fato de que nós temos uma tendência a buscar a satisfação de nossos interesses particulares daqueles indivíduos que nos são mais próximos, amigos e familiares, e, o segundo fator empírico é a escassez relativa de bens externos, ou seja, nós não vivemos em uma época idílica de abundância extrema de bens externos. Bom, para Hume, dada então a concorrência desses dois fatores, é conveniente, mas em um registro estritamente pragmático, que convencionemos regras para regular as nossas relações entre nós e com esses objetos externos, esses objetos dos quais nós precisamos fazer uso. E é importante notar então como essas regras elas são estabelecidas a partir de uma reflexão a respeito daquilo que, dados os nossos interesses parciais e egoístas, para Hume, é melhor numa situação em que os bens externos não são disponíveis à vontade para que todos façam uso deles. Para Kant, as coisas não ocorrem dessa maneira. E aí a especificidade da sua leitura. Kant distingue, nós sabemos, dois usos da razão. Um deles coincide, então, com esse uso instrumental, a que eu referi agora. E Kant, inclusive, formula o princípio da razão instrumental na fundamentação, que é o princípio segundo o qual todo aquele que quer um fim, necessariamente quer os meios para esse fim, mas Kant define um ser racional, antes de mais nada, como um ser que possui a faculdade de agir segundo princípios. Nós não somos movidos por uma mecânica dos impulsos, nós não somos causalmente movidos a fazer aquilo que nos interessa. Nós agimos por princípios, segundo a representação de meios e fins. E esses princípios eles podem se orientar em função das nossas inclinações, Kant o reconhece, na medida então que nós somos seres finitos, que possuem uma série de necessidades naturais decorrentes dessa condição. E nesse caso,
Kant diz que a razão nos oferece uma regra para acudir à necessidade da nossa inclinação. Então o interesse nessa situação ele se volta para o objeto na medida em que ele me é um objeto agradável. E nesse caso, então, nós dizemos que a razão é um meio em função de fins que são ligados àquilo que leva cada indivíduo a buscar o que lhe é agradável. A questão é que desse uso particular da razão não se origina dever algum. Kant pensa o dever, nós sabemos, com as notas da necessidade e da universalidade restrita. E a essas Kant contrapõe aquilo que ele chama de uma mera universalidade empírica, que ele considera uma elevação arbitrária da validade de casos particulares a partir de um processo de indução, ou seja, a partir daquilo que nós obtemos pela experiência. Quando nós refletimos sobre aquilo que nos agrada e nos traz felicidade, o máximo que nós obtemos são conselhos, são regras prudenciais tiradas inteiramente da experiência, dada a multiplicidade, então, de inclinações que nós temos enquanto seres diferentes uns dos outros. Ou seja, esse plano empírico em que vigoram regras sobre aquilo que ocorre, ele não pode auxiliar a compreender o fundamento dos princípios acerca daquilo que deve ocorrer. No caso, para nós, da legislação jurídica. E mais especificamente aqui, como eu vou me restringir a apenas um dos pontos da metafísica dos costumes, o dever de entrar em um Estado sob leis públicas. Bom, então é preciso, nós temos esse primeiro uso da razão, que é um uso instrumental, mas é preciso voltar os olhos para outro uso da razão, mais precisamente para aquele em que a razão não é usada como um meio à disposição das nossas inclinações, mas sim que a razão ela é o próprio fundamento daquilo que nós fazemos. E é nesse âmbito que se inserem os princípios a priori da razão, princípios independentes da experiência que nos permitem então compreender o direito a partir desse que são os fundamentos racionais do direito. Kant define o a priori, e isso ocorre ainda no começo da crítica da razão pura, como aquilo que é absolutamente independente de toda a experiência. Quando pensamos a normatividade jurídica, são duas, numa leitura bastante breve, as observações que ficam em relação a essa independência da experiência. Uma, primeiramente, em relação à crítica kantiana, já mencionada, essa doutrina meramente empírica do direito, que cuida apenas do que dizem as leis e que pouco pode nos instruir sobre o fundamento do direito que está, ele nos diz, na razão humana. E a segunda cuida precisamente do uso que se deve conferir à razão, não como um meio para fins ligados às nossas inclinações sensíveis e interesses particulares, mas como fundamento, como princípio do dever. E para o dever que nós, seres humanos, temos de ingressar em um estado jurídico em que vigoram leis externas, públicas e coercitivas, as consequências são importantes, porque esse princípio, naturalmente, é um princípio a priori da nossa razão. E aí, na antropologia, de um ponto de vista pragmático, eu cito mais uma vez essa obra, ele faz a seguinte afirmação, que me parece decisiva para compreender o que ele quer nos passar. O desejo de estar num estado e numa relação com seus próximos em que pode ser dado a cada um o que manda o direito, não é, sem dúvida, a paixão, e sim um fundamento de determinação do livre-arbítrio pela razão prática pura. Portanto, esse uso da razão que não é meramente instrumental. E na doutrina do direito, Kant, digamos assim, desdobra esse princípio, então, a partir desse dever que ele formula na forma de um postulado, que é o postulado jurídico da razão pública. E ele diz: deve-se sair do estado de natureza, no qual cada um segue sua própria cabeça, e unir-se com todos os outros, não lhe sendo possível evitar entrar em interação com eles, com o intuito de submeter a uma coerção externa, legal e pública. Portanto, entrar em um estado no qual é determinado legalmente o que deve ser reconhecido como o seu de cada um, cabendo-lhe por um poder suficiente que não é o seu, mas um poder externo. Isto é, deve-se antes de tudo mais entrar em um estado civil. Se nós estamos, então, tratando desse dever, é evidente que esse ingresso num estado jurídico ele não é necessário, como afirma Hobbes, por serem os seres humanos naturalmente maus, ou como diz Hume, por nós sermos egoístas e buscarmos, antes de mais nada, a satisfação dos nossos interesses sensíveis. Kant não nega, isso é óbvio, que estamos submetidos a condições empíricas na perspectiva das quais o dever deve ser enquadrado. E essas condições são, na obra, pelo menos 3. Primeiramente, nós somos seres finitos que dependem de objetos externos para o emprego da nossa agência racional. Em segundo lugar, apesar do que dizem atualmente os terraplanistas, vivemos em um globo terrestre, e esse globo terrestre tem extensões limitadas, e por fim, como não podemos evitar contato e como necessitamos desses bens externos, é natural que surjam conflitos sobre o meu e o teu, mas esse é o detalhe importante.
conflitos que surgem entre indivíduos de boa fé a respeito do que é o direito. E é natural, portanto, Kant nos diz, a discussão, a discordância sobre o meu e o teu, mas uma discordância que é uma discordância de boa fé. Bom, nessas condições, é racional que queiramos critérios para solucionar esses potenciais conflitos sobre o meu e o teu. E para que disponhamos desses critérios, para a solução, então, desses conflitos, que devemos ingressar em um estado jurídico. Do contrário, o que restaria? Restaria apenas a imposição unilateral do arbítrio de um indivíduo sobre o outro, ou seja, a mera violência, e a violência não é o direito. Mas vejam, aqui que trata-se não de um princípio condicionado por um fim, pelo fim de assegurar meramente o meu interesse particular. Do contrário, nós seríamos, evidentemente, uma regra prudencial pela qual eu busco a minha felicidade. A questão fundamental para Kant é a compatibilização de nossos arbítrios por meio de critérios estabelecidos universalmente que substituam a mera imposição unilateral do arbítrio de um sobre o outro. E aí que ele fala, então, importando a terminologia do Rousseau, em uma vontade geral. E esse é, portanto, um princípio que todo ser racional finito ele está constrangido a aceitar racionalmente, independentemente de quais sejam os seus interesses particulares. E esse princípio é um dos que Kant reconhece como fundantes do direito na medida em que nos propomos a compreendê-lo a partir de sua origem na razão humana. Eu não sei se eu tenho mais um tempinho. Tenho mais um tempinho. Então, só para concluir aqui, eu gostaria então de recordar que agora para fechar a ideia, eu gostaria então de recordar que eu iniciei essa fala dizendo que a filosofia, para o Kant, ela se ocupa da ciência do direito, mas definida como o conhecimento sistemático da doutrina do direito natural. E aí eu passei de forma um tanto quanto breve nessa questão da crítica que Kant faz a esse estudo do direito positivo por si só e a necessidade que ele encontra de então nós pensarmos os fundamentos do direito na razão inclusive com o propósito de estabelecer um critério suprapositivo para avaliação do direito positivo, e o postulado do direito público, ele é, portanto, seguramente esse princípio a partir do qual eu compreendo um direito como um direito racional. Mas ainda assim, como essa definição da doutrina do direito como um conhecimento sistemático do direito natural, alguém poderia se sentir inclinado a fazer o seguinte questionamento: mas então que espaço resta para o direito positivo na filosofia kantiana, para a segurança jurídica, por assim dizer? Bom, eu teria a responder aqui também de forma bastante breve, que justamente esse princípio, esse postulado jurídico da razão pública, que dita o dever de ingressarmos em um estado jurídico, ele não faz outra coisa senão mostrar que um direito racionalmente fundamentado ele deve ser um direito positivado, a fim de que critérios para a resolução de conflitos sejam publicamente conhecidos e, mais importante que isso, partam de uma perspectiva omnilateral e não unilateral, que não se reduza ao arbítrio de um indivíduo sobre o outro, portanto, a mera força. E é nesse sentido, agora sim, concluída a minha fala, que em um artigo que foi publicado no ano de 1996 pela Harvard Law Review, o Jeremy Waldron fala em um positivismo legal kantiano. Trata-se de mostrar que, e indagar por que, Kant defende a ideia de que o direito racionalmente fundamentado deve ser um direito positivado, com normas externas, normas públicas externas e coercitivas. E agradecendo a todos pela atenção, eu encerro aqui a minha fala. Muito obrigado.